de capítulo 2 de Colossenses 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja sobre os ritos, sobre a lei, né, o que Deus determinou de festa, da guarda do sábado, lembra dos 10 mandamentos? E algumas coisas sobre o que poderia comer, e bebidas e outras coisas mais. Mas ele também fala que tudo isso é a sombra das coisas que haviam de vir. O que é a sombra, gente? Quando nós vemos a sombra, nós vemos que é uma amostra de algo, né? Está refletindo algo e sabemos que é passageiro. Então, sombra do que havia de vir é quem? Cristo. Porém, o corpo é de Cristo, porque Cristo é a realidade, é permanente e é para sempre. Então, Jesus, ele veio, ele não aboliu os mandamentos, os 10 mandamentos, mas ele disse, agora são 2, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai idolatrar imagens de esculturas, pessoas, empresa, dinheiro, né? Vai cumprir os 10 mandamentos, que se separam em 2 partes. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Quem amar o seu próximo não vai adulterar, não vai roubar, não é isso? Não vai matar. Então está separado em 2 por causa disso. Ali abrange e vai além ainda. Então, seguir só pela lei, como muitos ainda o fazem, os judeus em especial, e não cumpre, ninguém cumpre na totalidade a lei dos 10 mandamentos, as ordenanças que Deus deu através de Moisés. Só através, ninguém cumpre, né? Ele cumpriu, vai cumprir, só Jesus que cumpriu. Só através dele é que nós somos e seremos salvos e conseguimos cumprir pela fé, porque falhamos também. Mas o sangue de Jesus nos lava e passamos a ter direito então à salvação. Então ele diz que a lei, ninguém é salvo pela lei, entendeu? No cumprimento do cerimonialismo, das festas e das outras coisas, da guarda do sábado, e que eram só coisas, era só uma sombra, né, das coisas futuras, como Jesus veio ao mundo. Aí no verso 18, continuando a leitura, diz: ninguém se faça juiz, árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Não, mas eu vi um anjo, o anjo veio e eu tive uma visão, e fala e cria costumes, doutrinas e outras coisas mais. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. O que temos que fazer? O segundo que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala. E hoje vamos tratar de vários assuntos aqui, mas citando o texto da Bíblia, para nós seguirmos. E aí diz, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então o crescimento do corpo vem de Deus. E a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. Então esse crescimento ele tem que ser saudável, não pode ser um crescimento, como se diz, desproporcional ou forçado, né? Não tem aí, quando botam nos frangos, injetam lá hormônios e outras químicas para ele inchar mais, para poder vender mais rápido, e aí vai para o abate, não é isso? Então existe esse crescimento falso. Isso não faz bem para a saúde, não faz bem para o animal, não faz bem para ninguém. Então o crescimento da igreja também não pode ser de qualquer maneira. Então nós estamos aprendendo a palavra, estamos orando, intensificando, e vamos intensificar a oração, o jejum, a ministração, para que a gente possa crescer de forma certa, conforme a palavra de Deus, como o corpo de Cristo, orando pela igreja, porque o crescimento não é de um ministério, de uma denominação só, é do corpo de Cristo. E logicamente, aonde congregamos, Deus sustenta, Deus tem um propósito. Por exemplo, aqui na casa de oração. E os irmãos que nos assistem também, cada um na sua denominação, mas todos somos a igreja de Cristo. E o crescimento tem que vir junto, onde Cristo é o cabeça. Continuando no verso 20 diz, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Tipo, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Então, desde essa época já existia, isso aqui mais ou menos 70, 80 anos depois de Cristo, já na era cristã, do nosso calendário, pelo calendário gregoriano, né? Já existia já essas práticas, ordenanças, e era dos judeus, né? Olha, os gentios, os crentes, a igreja agora tem que seguir o judaísmo, tem que seguir o que está na lei, na Torá, na lei de Moisés. E Paulo está dizendo que não. Entendeu? Está dizendo que agora é diferente, para a igreja é diferente. Então nós temos igrejas hoje que seguem, não, você não pode comer isso, não pode, tomar café, refrigerante, a gente sabe que o excesso e algumas coisas fazem mal mesmo. Mas criar como doutrina e dizer que a pessoa não pode criar, né, é errado. Não, você tem que guardar o sábado. Mas Jesus é o Senhor do sábado. Vários textos dizem que ele não deixou de cumprir, mas ele curava, pregava, ensinava e falou, o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, é o contrário. Então seguirmos rituais, leis, costumes que não estão de acordo com o mandamento para a igreja não é bom, é errado. E é sobre isso que nós estamos falando. Aí o verso 23 diz, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, não vai vencer o pecado.
A pessoa, para vencer o pecado, vai ser como? Guardando a palavra de Deus, tendo o temor de Deus no seu coração. Quem entende até aqui, diga glória a Deus. Então aguça seus ouvidos, preste atenção. Sombras das coisas futuras. Então Deus permitiu, mandou os mandamentos através de Moisés, mas tudo já apontando para o perfeito sacrifício que é de Jesus Cristo. Então, não tem mais o rito de matar os animais como o que faz a feitiçaria, né? Mata os animais para sacrifícios, bode, carneiro, galinha. Era feito no costume judaico, né? Para fazer as oferendas para Deus, as ofertas para Deus, para fazer a libação pelo pecado, bode e outros animais. E puro, né? Limpo. Mas agora não. O perfeito sacrifício de Jesus na cruz, por isso ele é chamado Cordeiro de Deus. Entendeu? Que tira o pecado do mundo. Foi feito o sacrifício, não precisa mais fazer sacrifício hoje. Então foi abolido já isso. Vão voltar a fazer lá em Jerusalém, lá no terceiro templo, mas esse é outro assunto, né? O judeu vai fazer, porque guarda o Messias deles, que para nós é o anticristo. O Messias que o judeu está aguardando para a igreja é o anticristo, porque o nosso Messias já veio, Jesus Cristo, e vai voltar para arrebatar a igreja, e depois vai voltar para destruir o anticristo. Glória a Deus. Então, voltando aqui sobre a palavra, que é uso, costumes, doutrinas, o que a Bíblia fala, nós sabemos que Jesus é o Senhor do sábado. E sobre comidas, pastor, onde está escrito para a igreja o que pode e o que não pode? Anote aí, Atos capítulo 15, anote que eu vou ler o texto. Atos capítulo 15, no verso 28, houve um concílio, quando a igreja foi criada, houve um concílio chamado Concílio de Jerusalém, e ali se reuniram os apóstolos, alguns apóstolos, e determinaram o que seria bom, o que deveria ser feito. E a palavra de Deus diz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além dessas coisas necessárias. Porque existe a proibição para o judeu que ele não pode comer carne de porco, carne de coelho e outras comidas, né? E para a igreja, agora eu me converti, pastor, me batizei nas águas, o que eu posso comer e o que eu não posso comer? Então tá aí, Atos capítulo 15, verso 28 e agora 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a demônios, aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, como também da prostituição. E destas coisas fareis bem de vos guardar, bem vos vá. Então no conselho que teve na reunião, o que foi determinado é isso, para não comermos. Isso aqui foi oferecido ao santo, à santa, ou ao demônio, ou alguma oferenda, algum dito Deus, então você e eu não comemos. Não participamos dessas coisas. Comidas com carne sufocada, o sangue não foi escoado todo, né? Do animal, mas sufocado o animal, morto de forma sufocada, não é para a gente comer. Comida bem mal passada, sangrando ainda, porque o sangue é a vida. Então para o crente, para o cristão, não é. Isso não é. Para a igreja, nós participarmos. Atos 15. Quem entende? Amém, gente? Sobre vestimenta, pastor, questões para a igreja. A mulher pode vestir roupa de homem. Onde é que está isso na Bíblia? Anote aí, ó. Deuteronômio 22, verso 5. Porque muitos criam igrejas dizendo, olha, mulher não pode vestir roupa de homem, nem homem roupa de mulher. Mas vamos entender? Deuteronômio 22, verso 5 diz assim, ó, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher. Porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Alguns pegam esse texto e botam na igreja e o pastor, alguém diz, você não pode fazer isso e aquilo. Só que nessa época, o contexto histórico diz que eles vestiam túnicas, homem e mulher. A diferença era adereços para a mulher, ou colorido, e mais longos vestidos. E para os homens era mais curto. E agora? Como é que vai distinguir isso, separar? Então não tem nada a ver, não existia jeans, calça, jeans nessa época. Então são doutrinas, costumes que hoje fazem nas igrejas, mas que não tem nada a ver com a Bíblia, e ainda pegam texto. Então você está ouvindo onde está escrito e sabendo do contexto da época. Então aqui ele estava se referindo mais, mostrando a essência de Deus, que criou homem e mulher. Não era para existir o travestimento, entendeu? O travestimento, é isso que Deus condena. Homem vestir roupa de mulher e vice-versa, é o travestimento. É isso que Deus está condenando aqui. E Deus deixou a ordem. Mas não tem nada a ver com roupa de vestimento. Tem a roupa do vestimento de querer homem ser mulher e mulher querer ser homem. Pastor, e as maquiagens? O texto da Bíblia que fala vestimenta também maquiagem. Vou ler, ó. 1 Pedro 3, anote aí. 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 3. É uma mensagem diferente, né? Vamos ler mais textos da Bíblia e aprender o que a Bíblia fala sobre usos, costumes, doutrinas e algumas coisas mais. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, carta de Pedro. A igreja, capítulo 3, verso 1 diz, semelhantemente vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças do cabelo, uso de joias, de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que és, para que permaneçam as coisas. Veja, não está dizendo que não pode, está dizendo que em vez de ser o exterior, a vestimenta, a vaidade por si só, ou a ostentação, o exagero, mas que seja um espírito manso. Muitos pegam esse texto e dizem, não pode se maquiar, não pode usar joias de ouro, não pode ir no salão, fazer o cabelo, usar tranças. Entendeu a diferença? De pegar um texto sem todo o contexto da Bíblia, até mesmo daquele capítulo, daquele livro, e criar heresias, doutrinas, mandamentos humanos. Eu vou ler de novo onde a gente iniciou, no capítulo 2 de Colossenses.
23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. E no verso 16, ninguém, pois, vos julgue. E no verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, juiz, pretextando humildade. Então, tem textos na Bíblia que, se a pessoa ler só com um verso isolado, ela pode criar ali coisas, doutrinas. Eu vi uma vez, passou na internet, um pastor falando que ele tinha que casar de novo com outras mulheres e pegou, tá na Bíblia. E pegou um texto isolado lá que falava alguma coisa a respeito. Se pegarmos, vamos falar aqui, Oséias 1, no capítulo de Oséias, e no capítulo 1, Deus manda Oséias ir casar com uma prostituta. E é relato mesmo, Deus mandou. Mas foi tudo ali para mostrar a infidelidade, ter filhos da prostituição, para mostrar que o povo estava se prostituindo com Deus. Deus, o marido, né, representando, e Israel, a esposa, prostituta. Então é diferente. Então, sem o contexto, sem o entendimento, tem pessoas que vão criar doutrinas, entendeu? Então nós temos que aprender para saber e entender. Ainda sobre maquiagem, vestimentas, é pecado, pastor? Não. Mas a Bíblia fala, anote aí, 1 Timóteo capítulo 2, no verso 9. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia, simplicidade, sobriedade, não com tranças ou com ouro, pérolas. Veja que tanto Pedro quanto Paulo está falando a mesma coisa. Ou vestidos custosos. Então, a ostentação também não agrada a Deus. Ah, mas eu posso comprar, mas se eu ostentar, se não ser uma mulher discreta na sua vestimenta, né, nos trajes, não agrada a Deus. É isso que a Bíblia fala. Não é que ela não deva fazer, que não possa fazer. Aí ela dá brecha, aí o marido vê amante, o Satanás envia lá, amante, né? E aí? Não cuida do cabelo, da unha. Mas é pecado, pastor? Não. Aqui está dizendo que convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Seja o espírito manso, e não o exterior, mas o interior. Alguns usam esse texto aqui, ó, 2 Reis capítulo 9, anote aí, 2 Reis 9:30. Fala quando aquela mulher Jezabel, que era esposa do rei Acabe, do rei de Israel, quando os servos de Deus foram lá e ia matar, porque ela era maligna, era uma mulher maligna, e ainda levava o povo a prostituir-se espiritualmente, adorando a Baal. Lembra que o profeta Elias derrotou os profetas de Baal? Era uma mulher maligna, influenciava o rei Acabe para as coisas ruins, contra Deus e contra o povo e os servos de Deus. Então, no texto de 2 Reis, capítulo 9, verso 30, diz: depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ali ela se preparou para enfrentar, se maquiou para enfrentar, mas ela foi morta, né? Ali foi a sua destruição, porque era uma mulher maligna. Alguns usam esse texto para dizer, não, isso aí é Jezabel. Em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus, uma das cartas, nós falamos até, se não me engano, domingo passado, não foi? No capítulo 2, Apocalipse 20, Jesus condena uma igreja dizendo: mas tenho contra ti o que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Mas Jesus não está falando de maquiagem. Estou falando textos que podem e alguns querem usar para condenar práticas que não tem nada a ver. O que Jesus está falando aqui de Jezabel é que ela ensinava e seduz os servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a demônios, a ídolos. Viu? Aquilo que em Atos 15, no concílio de Jerusalém, foi dito para a igreja, que nós não devemos participar. Mas ela ensinava e levava, conduzia, seduzia, para que o povo viesse a comer as coisas sacrificadas a ídolos e adorassem a outros deuses. E Jesus condena essa prática, é isso que Jesus está condenando. Porque Deus e Jesus não olha para o exterior. Anote aí também, 1 Samuel 16, verso 6. Quando Deus vai instituir o rei e manda Samuel lá escolher. Em 1 Samuel, capítulo 16, eu vou ler o texto, verso 6. Ele viu lá um dos filhos de Jessé, Eliabe, e disse: certamente, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, que era alto, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, o exterior. Porém o Senhor olha para o interior, olha para o coração. Então Deus não está olhando para o seu exterior. Quem está entendendo a mensagem? Amém ou não amém? Deus não está olhando para o seu, para o meu, para o nosso exterior, e sim o interior. Então o contexto da palavra, da Bíblia, e dos textos que nós lemos, não tem nada a ver com proibição de roupa, vestimenta, maquiagem. Logicamente, a mulher não vai vir nua, o homem também não vai vir nu. Ou quando for por uma praia, pastor, é pecado? E a praia é de Deus, foi Deus que criou. Quem falou que é pecado? Já vi pessoas indo com aquele vestidão, mulheres com aquele vestidão, roupão, e rola na areia. Não tem como ir para a praia assim. Mas ir também quase nua, sendo motivo de cobiça para os outros, é pecado, né? Então é pecado quem cobiça e quem se faz de cobiça para os outros. E vice-versa, o homem também. Então, veja, o que é o pecado, o que a Bíblia condena. Não podemos criar doutrinas, coisas, e ainda se fazer juízo, julgando o próximo. Tem pessoas que julgam, criticam, não vou nessa igreja porque pode tudo, outros ao contrário. Quando não é 9 é 90, tem religiões e igrejas que proíbem, tem outros não, pode beber, bebe, pode fazer, e a Bíblia condena também, a Bíblia disse. É isso? Então o equilíbrio é que se deve ter, e quando a pessoa, ela
já passou, já foi liberta, ainda é aconselhável, mas não é uma ordenança, uma doutrina, mas é aconselhável que ela nem chegue perto. A fraqueza da pessoa foi a bebida, a fraqueza foi drogas, a fraqueza foi relacionamentos sexuais ilícitos, fornicação e adultério e outras coisas. É melhor que ela, pornografia, né? É melhor que ela não chegue nem perto de certas situações. Ela vá para bem longe. Algumas vezes a fraqueza da pessoa são as redes sociais, outra fraqueza da pessoa são o dinheiro. Ela julga, condena os outros, mas a fraqueza dela é outras coisas que ela não vigia, né? É um filme, tipos de filmes. Então aquilo que vai para o desequilíbrio desagrada a Deus. Então nós temos, às vezes, é o dinheiro. Então nós temos que ser equilibrados, entender o que é pecado, o que não é, e não deixar que ninguém nos julgue. Mas quando Deus vai mostrando, vai falando, e quando vamos aprendendo, nós devemos fazer o autoexame. Quem entende até aqui, diga glória a Deus. Sobre casamento, relacionamentos, homem e mulher, amaziamento, concubinato. Concubinato não é necessariamente um amante, é uma prática antiga na Bíblia que tinha, né? E aí quando comprava, normalmente as mulheres, meninas eram pobres, e aí adquiria, comprava, ela passava a ser daquela família, daquele homem, como se fosse uma mulher, mas não era esposa. Mas o homem tinha direito sobre ela, relacionamento sexual e outras coisas mais. Mas isso é condenado hoje, porque na verdade antes e hoje, né, com a igreja, porque o princípio é Deus, o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá sua mulher. Não é nem a poligamia, né? É só homem e mulher, ok? Então não é amante, várias mulheres, não, para a igreja não. Então esquece, o plano de Deus é marido e esposa. Pastor, mas e amaziamento? Cheguei na igreja e nunca casei. Então quando a pessoa chega, é o que Jesus falou, vinde como estás. Mas ela tem que se regularizar, ela tem que regularizar a sua situação. Entendeu? Eu atendi uma vez, há anos atrás, um caso que a pessoa não tinha regularizado a sua situação porque ela ia perder, a mulher ia perder uma pensão que ela tinha. Então existe ainda na lei, eu não sei se mudaram a lei, entendeu? A respeito disso. Mas ela pode fazer, eu entendo dessa forma. Ela pode, dependendo se não mudou, procura um advogado, mas ela tem que regularizar hoje. Chegou na igreja nessa situação, agora tem que regularizar. Alguns não regularizam porque depende do cônjuge. Por exemplo, aqui mesmo nós temos na igreja casos assim, né? E o homem não quer, mas a mulher quer. E aí, pastor? Aí você fica em paz, entendeu? Ah, mas eu posso participar da ceia, posso me batizar nas águas, posso dar testemunho, posso servir como obreiro, evangelista? Pode. Porque, até que Deus toque no coração do cônjuge, do marido ou da esposa, vice-versa, para que possa ser feito. Mas, às vezes, depende da pessoa querer. E ela só depende dela, e ela não faz, aí está em pecado. Mas quando não depende só dela, depende do outro, e a outra parte, que não é crente cristão ainda, está negando, ela pode ficar em paz. Entendeu? Mas deve ser regularizado. Pastor, e quando a pessoa já está na igreja e ela foi e entrou num relacionamento e se amaziou? A gente já orientou aqui, pessoas aqui, sobre isso. Mas a gente só pode falar, orientar. A gente não pode forçar ninguém, a gente revela. E vamos continuar falando, ó, isso aí está errado. A pessoa tem que regularizar. Porque se ela já é crente, já é cristão, ela tem que procurar organizar a sua vida. No casamento, a sua família. Quem entende até aqui, diga glória a Deus. Mas quem vai sentenciar, julgar, é Deus, não somos nós, juiz, nem pastor, nem os irmãos. Mas o pastor vai continuar ensinando, falando, pregando, orientando, né? Até a pessoa. E nós, como os irmãos, devemos aprender o que é certo e orar para que a pessoa venha se arrepender, né? E se corrigir. Então é um marido, é uma esposa, não são dois, três. O relacionamento sexual é abençoado por Deus? É. Entre marido e esposa. Hebreus, anote aí, capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, verso 4. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então, marido e esposa, o desejo de um para com o outro. Pois aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. Existe uma obra da carne chamada lascívia, né? Que é sensualidade exagerada. Falamos, vai na praia, vai se vestir, vai vir para a igreja. Então a lascívia é pecado, é uma obra da carne. Porque o corpo do homem e o corpo da mulher deve ser sensual para o cônjuge e não para os outros verem. É quando se perde a decência, né? O exagero perde a vergonha e a decência. É o que a gente vê hoje, né? Na televisão, na rua. Então, é pecado, pastor, para os outros. Mas para o marido, para a esposa, não. O marido entre o casal, não. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Estou falando o que a Bíblia fala, no geral. E os princípios, né? Deus os julgará. Pastor, e sonhos, fantasias, é marido e esposa. Entre os dois, de acordo. E dando honra ao vaso que é mais fraco. Por exemplo, em 1 Coríntios 7 fala sobre o corpo do homem ser para satisfazer a mulher e vice-versa, para não se negarem, né? Mas em 1 Pedro, ou 2 Pedro, agora me fugiu o texto, fala que o homem deve honrar a mulher como um vaso mais fraco, inclusive ter o relacionamento íntimo sexual com ela com esse entendimento. Então a mulher vai coordenar ali e ajustar também. Então não é simplesmente dizer, não, está na Bíblia isso, assim. Ainda diz mais, e se não fizer, suas orações vão ser interrompidas, para os homens, agora para os homens, vão ser interrompidas. Então tem que ser em comum acordo com a esposa, com a mulher.
Pastor, e sobre o casamento? Pode casar pais, filhos, irmãos, irmãs, parentes, entre parentes? Onde é que está isso na Bíblia? Levítico, anote aí, capítulo 18. É condenado ali a prática a prática do incesto, né? E que não pode casar entre parentes. Levítico, capítulo 18. E fala mais, não pode ter homem relacionamento com outro homem como se fosse mulher. Está em Levítico, capítulo 18. Aí onde algumas Bíblias inclusivas que eles chamam, eles tiraram esses textos da Bíblia. Entendeu? Algumas igrejas para homossexuais, né? Mas não tem como tirar da Bíblia do original. Está na Bíblia. É pecado, é condenado por Deus. Pastor, e entre primos? Pode até perguntar aqui, né? Aqui quando a Bíblia fala em Levítico capítulo 18, está falando mais de pais, filhos, irmãos, irmãs, e não fala primos. Porque entre primos nós temos até o exemplo, por exemplo, de Isaac e Rebeca, filho de Abraão. Alguns dizem que eles eram primos. Pelo que eu entendi, eles eram primos, mas de segundo grau. Aí tem que estudar, porque às vezes a Bíblia chama de filhos, aquele que era avô chama de pai, entendeu? Mas isso está onde isso na Bíblia, pastor? O texto está em Gênesis capítulo 24, versículo 15. E para fechar aqui, para não ter dúvida, a gente vai para Jacó. Jacó casou com quem? Com Lia primeiro e depois Raquel. Mas quem eram elas? São as primas, de primeiro grau. Lembra que ele servia o seu tio Labão, Labão era irmão de Rebeca, da sua mãe. Então, de imediato, de primeiro grau, Jacó casou com Lia, depois casou com Raquel. Era primo de primeiro grau. Isso é uma regra que hoje pode, entre primos, não é isso que estamos pregando nem falando. Estamos só citando o texto da Bíblia, o que é pecado e o que não é. Quem entende, amém? Então não é pecado. Ok? Pastor, e sobre divórcio, no casamento, na igreja, para o crente, Jesus fala em Mateus. Vamos ver o texto? Anote aí, eu vou ler para vocês sobre divórcio. Pode se reparar? Mateus capítulo 19, verso 9. Foi Jesus que falou, tá? Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, a não ser, Jesus já fala, a não ser por causa de infidelidade, relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Então, casamento entre divorciados, se não foi por esse motivo, pode estar em adultério. Até dentro da igreja? Até dentro das igrejas. Tem que ter acontecido alguma coisa para haver o divórcio. A palavra aqui no grego é porneia, e daí vem a pornografia, né? Porneia significa que vai além do adultério. Então já vê hoje em dia nas redes sociais, aparece até escândalos, né? E a pessoa até de ex-pastores, pastoras. Então é de relações sexuais ilícitas, pornografia, com incesto. E lá em Levítico 18 também é condenado, que fala com animais, fala tudo, gente. E Deus condenando. E que hoje é o que a gente vê aí direto, entendeu? É o que vê mais ainda. Então é condenado essas práticas por Deus. Então o divórcio, só nesses casos houve uma infidelidade. Mesmo assim, Jesus ele termina dizendo, mas não foi assim desde o princípio, porque a vontade de Deus é que haja a reconciliação, haja o perdão. Daí, nós lembramos, já até falamos um pouco no livro de Oséias, né, sobre a prostituição. Deus manda o profeta casar com uma prostituta, pegar uma mulher prostituta, casar com ela, ter filhos com ela. Depois tudo aquilo ali, ele aplica o ensino da representação, o que Deus falou. A representação que o povo de Israel está se prostituindo com Deus, não está sendo fiel. E assim também é para nós hoje, para você entender que nosso relacionamento com Deus tem que ser fiel. Não podemos nos prostituir. Troca a vinda da igreja por qualquer outra coisa. A leitura da Bíblia diária, né? Cria cisternas, como foi a mensagem da semana passada, rachada. Quem não veio semana passada, a mensagem foi essa, vai estar brevemente aqui no canal da igreja. E não procura a fonte das águas vivas, mas ela cria a fonte de águas para ela. Acha que é suficiente só uma vez na igreja, na semana, algumas horas do culto, e ainda está rachado. A água está sendo contaminada e está indo embora. Não é todo dia, tem que ter o seu devocional, sua comunhão com Deus e a nossa fidelidade para com Deus, para não nos prostituirmos contra o Senhor, mas sermos fiéis. Então a prostituição, quando a Bíblia fala da prostituição física também, das relações sexuais ilícitas, mas fala da prostituição espiritual. Entendeu? Coloca o dinheiro como um Deus, coloca outros afazeres como um Deus, a família. E Deus condena essas práticas, a prática de Jezabel, né? E não tinha nada a ver com a sua pintura dos olhos, entendeu? De maquiagem. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Pastor, e o marido, a minha esposa que é incrédula, que é ímpia. Olha o que diz o texto em 1 Coríntios 7. Anote aí, 1 Coríntios 7, a mensagem é diferente hoje, né? Estamos aprendendo mais. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Não era Paulo, era Deus que estava falando, através de Paulo. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou se reconcilie com o marido. E que o marido também não deixe sua mulher. Mas outros, digo eu, não o Senhor. Agora ele está falando, agora não é a ordem de Deus, é só uma orientação minha. Se algum irmão tem mulher incrédula, e ela permite, consente em habitar com ele, não se separe dela. E o contrário também, meu marido não é crente, mas ele não quer se separar, pastor. Então não é para se separar, é para continuar, é o que a Bíblia diz. Aí o verso 13, 1 Coríntios 7. Se alguma mulher tem marido incrédulo, ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher. E ao contrário também, a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Veja, alguém se converteu primeiro, entendeu?
E agora não quis casar, pastor, mas ou já eram casados, não importa. Mas um ainda é incrédulo, é ímpio ainda. Aí o verso 14 diz, porque o marido é santificado, o incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos. Mas agora são santos. Mas agora, olha o verso 15. Mas se o incrédulo, seja um homem ou uma mulher, se apartar, não, eu vou embora, ou eu vou para Gandaia aqui, para a festa, e faz aquilo, acontece. Se quis fazer por conta própria, que se aparte. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão. Pois Deus nos chamou em paz. Pois como sabes tu, a mulher, ou o homem, né, se salvarás o teu marido, ou o homem se salvarás a tua mulher? Isso está em 1 Coríntios capítulo 7. Entendeu? Então também já teve casos aqui que a gente já atendeu na igreja, membros hoje não estão mais conosco, mas que aconteceu isso. Então nós orientamos, se o marido quis ir embora, não tem com ele. Só que no caso ele não era incrédulo, né? Conhecia a palavra e estava até dentro da igreja. Mas criou situações e não continuou o casamento. Então como fazer, pastor? Como aconselhar? Nós temos que seguir o que está aqui na Bíblia. E há casos, ainda que tem que ser no gabinete, no atendimento, porque há casos e casos. A gente tem que ouvir o caso, né? Para poder atender, explicar e responder. Eu tive um obreiro lá na Cidade de Deus, alguns anos atrás, que pastor, quando eu me converti, eu fiquei praticamente fanático. Aí ele fez uma tatuagem atrás na costa dele que ele falou. Não sei se ele botou Jesus Cristo é o Senhor, não sei o que ele fez. Mas foi a primeira coisa que ele pensou em fazer. Por quê? Lembra, Deus não olha o exterior. Nós lemos aqui 1 Samuel 16, mas sim o interior. Agora, é pecado? A Bíblia não está condenando nenhuma coisa nem outra. Tem coisas que a Bíblia condena, tem outras que a gente não pode dizer, que nem no Antigo nem no Novo. No Antigo está condenando essa prática que era a prática que fazia culto a demônios, entendeu? Não era do povo de Deus. Agora, o que a Bíblia diz? E sobre esse e outros assuntos, e a mais. Anote aí, esses dois são importantes. Ó. 1 Coríntios 10, 23 e 1 Coríntios 6, verso 12. São dois textos que eu vou ler. E aí você vai entender. Pastor, sobre bebida, comida, maquiagem, vestimenta, no casamento, no relacionamento, no casal, em várias outras situações. Ó. Em 1 Coríntios 10, o contexto fala sobre comida, mas a gente pode entender que se abrange para outras coisas também. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, aí complementa, ninguém busca o seu próprio interesse, sim de outrem. Aí nos lembra aquele texto em Romanos 14. Então, o que é pecado de repente para algum, para outra pessoa não é pecado. Mas se ela causar escândalo para aquele irmão, para aquela pessoa, para aquela irmã, pode se tornar pecado. Pode escandalizar alguém, causar mau testemunho. Acaba se tornando pecado. Porque no contexto, no mesmo texto de Romanos 14, tem um verso que diz assim, aquele que não se condena naquilo que aprova, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se a pessoa pegar só esse texto, essa palavra, sem o contexto, ela pode dizer, não, isso aqui tá bom, isso aqui eu aprovo. Eu sou bem-aventurado naquilo que eu aprovo, não estou me condenando. E tá tudo certo, é o que muitos estão fazendo, né, no mundo, até. Eles não tem mais padrão, o padrão deles é a sua vontade. Não é o padrão de Deus, não é o padrão da Bíblia. É o padrão da sua vontade, entendeu? O que é certo, o que é errado, o que... Ainda querem ainda que todos aceitem o padrão deles, entendeu? E não é assim. O que a Bíblia condena, está condenado, está condenando. Tem coisas que é pecado, idolatria, adultério, do amar ao próximo como a si mesmo. Ela não vai cometer adultério, não vai roubar, não vai matar. É isso? E amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. Então abrange os 10 mandamentos e outras coisas mais. E o que estamos lendo aí, os relatos sobre comida, o que não é mais para a igreja. Para os judeus ainda existe lá a lei. Mas quando se converte a Jesus, ele deixa de ser judeu, agora ele é a igreja. Eles chamam de judeu messiânico, não é isso? Mas ele passa agora a seguir os ritos da igreja, não do judaísmo. Não, mas tem que guardar o sábado, não pode comer isso, não pode tomar café, não pode. Isso são coisas de religiões, de igrejas que tem por aí. Ou ao contrário, pode, quando não proíbe, pode beber, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Nós seguimos o que está aqui. Todas as coisas. E aquilo que não está escrito, pastor, determinado. Está aqui, ó, eu entendo assim. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas. Até como falamos da tatuagem, né? Mas nem todas convêm, nem todas edificam. Meu marido e minha esposa estão de acordo, minha esposa está de acordo no meu relacionamento íntimo, conjugal. Tem que ver o que a Bíblia no contexto está dizendo. Ninguém busca o seu próprio interesse e o de outro. Agora, olha isso aqui, ó. Olha só, aqui o contexto é de impureza, tá? No 1 Coríntios, capítulo 6, anote aí, verso 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, aí ele repete, mas nem todas convêm. Olha agora o próximo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso ir a uma praia, eu posso ir para o cinema, eu posso ver um filme, eu posso beber um vinho, pastor, eu posso gastar meu dinheiro assim, assado, com isso, aquilo outro. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem pessoas que se deixam dominar. Então, se aquilo está te dominando, é melhor fugir. É o que diz o contexto, né, no capítulo 6, verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Você não cuida da sua própria saúde. O seu corpo é templo do Espírito Santo.
que Paulo está, o Espírito Santo através de Paulo está condenando a prática da prostituição, né, com prostitutas, da impureza. Mas também podemos entender da nossa saúde. A pessoa não cuida da saúde. Então eu não me deixarei dominar. Eu posso comer todo tipo de comida? Não sei. A pessoa tem que se cuidar da sua saúde. Não é mais pecado, pastor. Eu posso comer uma carne de porco. Mas como é que foi feita, né? Ela tem que cuidar da sua saúde. Qualquer tipo de alimentação, ela tem que cuidar. Aí aqui o contexto do capítulo 6 fala da impureza e fala também dos alimentos, de novo. Então em Romanos 14 tinha prática, né? Alguns podiam achar que podia comer legumes só, outros não, eu posso comer de tudo, não vou pecar contra Deus, porque lá no Antigo Testamento tinha ordenança do que podia comer e do que não podia. Então para a igreja, para mim, para você, é só as carnes, as coisas que foram oferecidas a demônios, sacrificadas a demônios. Então doces para crianças que são oferecidos a demônios, coisas que a gente duvida, né, que está oferecido a demônios, entendeu? Evita não participe. Carne sufocada ou com sangue. E as outras coisas e outros assuntos, está aqui no contexto geral, gente. Isso aqui já ajuda bastante a gente entender para a igreja. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas edificam. E o que pode ser pecado para um, para outro, de repente não é. Entendeu? A gente não pode julgar. Aí é por isso que o texto de Colossenses fala: ninguém se faça juiz contra vós outros. Voltando para o verso 18. Pretextando, ou pretexto de humildade, né? E aí o verso 23, de novo. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor. Porque a pessoa, normalmente, nós também fazemos isso, muitas vezes, julgamos o outro justamente naquilo que nós falhamos. Às vezes não falhamos o mesmo erro, mas falhamos outros erros, entendeu? Então, a palavra é bem clara, a gente não deve julgar uns aos outros, mas ajudar uns aos outros e não sermos motivo de tropeço para ninguém, nem escândalo. E depois, para nós mesmos, saber o que Deus condena, o que não condena, e que todas as coisas até são lícitas, mas nem tudo edifica, nem todas convêm, e eu e você não devemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Está aqui alguns assuntos para a igreja sobre uso, costumes, doutrina e o que a Bíblia diz. Nós devemos seguir o que está na palavra, é verdade ou não? Quem entendeu a mensagem, receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais assuntos? Tem, gente, mas aos poucos a gente vai ministrando e aprendendo na palavra do Senhor.